Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais um giro de notícias, dessa vez nesse domingão, dia 5 de maio de 2024, nesse calorão que a gente está vivendo pro lado de cá. Não sei como é que tá a temperatura aí onde você está, mas aqui tá calor pra caraca, e a temperatura nas redes sociais, principalmente com dirigentes do Flamengo, está cada vez mais alta. Tretas e mais tretas aconteceram nesse domingo. Tivemos tretas e discordâncias entre dois dirigentes do Flamengo, tivemos entre dois supostos grandes amigos que agora são opositores dentro do Mengão Queridão, de presidente para presidente de clubes diferentes, enfim. Foi um domingo de muitas tretas que eu quero resumir para vocês aqui nesse vídeo agora. Além do que, eu vou falar sobre o Oscar. Lembra do Oscar? Meia, ex-internacional de Porto Alegre, ex-São Paulo, 32 anos, atualmente no Shandong Port da China, tem contrato para encerrar com os caras agora em novembro de 24 e pode ser que ele retorne ao Brasil. Há novidades sobre o jogador que eu quero trazer para vocês, mas antes de mais nada, não esquece de ir lá no Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo e votar na gente, hein? O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e votar na gente diariamente para a gente conseguir se classificar. Acabou que a gente ficou tão envolvido esse final de semana com o jogo de ontem do Flamengo e sobre o próximo jogo que o Flamengo vai ter pela Libertadores que a gente mal pediu para vocês votarem na gente. Mas é importantíssimo, nação. Eu conto muito com a ajuda de vocês votando para a gente chegar no top 10 do Prêmio IBEST de Jornalistas Esportivos. No ano de 2023, chegamos ao top 10. Podemos chegar novamente se vocês acreditarem em nós e achar que nós merecemos. Clica no link, mas tem que votar diariamente, todo dia. Posso contar com vocês? Não se esqueçam de se inscreverem, curtir, comentar e compartilhar. Aqueles 3 Cs fundamentais para a gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. Agora vamos começar a falar das tretas, né? Bom, a primeira treta eu mostrei no vídeo que eu fiz para vocês lá no nosso canal Mengo TV, hoje mesmo, tá? Foi entre Valim Vasconcelos e o presidente Rodolfo Landim. Valim chamou a responsabilidade de Rodolfo Landim para que ele dê a cara a tapa. Afinal de contas, Marcos Braz e Bruno Spindel foram os únicos que reclamaram da arbitragem ontem. Landim sequer apareceu, sequer se pronunciou até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. E o Valim, que antes era um ferrenho apoiador de Rodolfo Landim, agora já começa a dar nos peitos do dirigente rubro-negro, exigindo que ele apareça e dê a cara a tapa, dizendo inclusive que tem certas coisas que não se pode terceirizar, tem que ser o presidente que tem que vir e tem que tomar a atitude. Como eu falei para vocês, até agora Rodolfo Landim ainda não se pronunciou. Pergunto para vocês se vocês acham que o Landim deveria dar a cara a tapa, como fez o John Textor no Botafogo, a Leila Pereira pelo Palmeiras e outros tantos dirigentes. Ou se vocês acham que esse assunto de futebol não é para o Landim, tem que deixar o Landim aparecer só para levantar taças mesmo. Coloque aí nos comentários, eu quero saber muito como você, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra, pensam a respeito disso. Bom, vamos falar também agora da treta dos dois, né? Os dois sensacionais Marcos Braz e Cacau Cota. Gente, é sensacional ver como o Flamengo virou realmente uma várzea, tá? Cacau Cota e Marcos Braz agora, os caras brigam nas redes sociais. Espia só, o Marcos Braz postou no seu Twitter a seguinte frase: hoje não teve jogo às 11 horas? Qual é o critério para os times escolhidos neste horário? É quem grita que não joga? Muitas coisas precisam de explicação, disse o mandatário rubro-negro. Aí o seguinte, pessoal, eu já trouxe para vocês aqui nos nossos canais que nos últimos 3 anos o Flamengo jogou às 11 horas 5 vezes. Nos últimos 3 anos. O Palmeiras não jogou nenhuma vez e o Atlético Mineiro 3 vezes. Ou seja, o Flamengo jogou quase o dobro do Atlético Mineiro às 11 horas. E 5 vezes mais do que o Palmeiras. Será possível que o Marcos Braz não conseguiu perceber isso até o momento? Será que só agora o Marcos Braz está acordando?
Bom, antes tarde do que nunca, né? Mas aí o Cacau Cota repostou a mensagem do Marcos Braz dizendo o seguinte: meu amigo, esse assunto deveria ter sido discutido no arbitral, no momento que se apresenta a tabela do campeonato. Agora é muito difícil qualquer mudança pela dificuldade do calendário. Olha só como é que ele deu nos peitos do Marcos Braz. Vai reclamar agora? Tinha que ter reclamado lá no arbitral. E o Cacau pode reclamar, eu vou falar por quê. Porque ele foi colocado de lado. Ele não participou do arbitral com a CBF, nem com a Conmebol. Ele só participa, de vez em quando, de alguns arbitrais da FERJ. O que é um arbitral? Um arbitral é uma reunião que se definem as tabelas, os horários dos jogos, esses pormenores de cada campeonato. Ele é o diretor de relações externas, mas foi escanteado devido ao seu temperamento forte e ao seu comportamento como torcedor à beira do gramado. Com isso, a responsabilidade ficou para o Bruno Spindel, que simplesmente deixou passar todas essas datas. Ou vocês acham que o Flamengo ficou sabendo ontem que ia jogar às 11 horas? Ou vocês acham que o Flamengo ficou sabendo ontem que o Brasileirão não ia parar? A tabela do Campeonato Brasileiro foi divulgada no final de novembro. Deu tempo para o Flamengo poder providenciar tudo que tinha para providenciar, mas não o fez. Reclamar agora é como o Cacau falou, não adianta. E o Cacau continuou: vou além, se faz necessário um trabalho diário em todas as instituições, CBF, FERJ e Conmebol. De novo, dando nos peitos do Marcos Braz. Por quê? Porque tiraram ele à frente dessas situações. Então ele está mandando uma indireta para o Braz, dizendo: agora que tu tá responsável, manda aí o seu pessoal para lá. E ele continuou: vamos defender a nossa instituição contra tudo e contra todos sempre. Vão respeitar o Flamengo no amor ou na dor. Para deixar bem claro, pessoal, o Cacau Cota tá certo. Mas quando era ele o responsável, não só ele não conseguia fazer isso que ele acabou de falar, como também atrapalhava o Flamengo. E ambos, que antes eram amigos, agora não são mais. Sabe por quê que eles não são mais amigos? Porque eles estão disputando aí para vereador no Rio de Janeiro. O assunto, o vereador, passou à frente do Flamengo, dos interesses do Flamengo. E quando um viaja, o outro não pode viajar e vice-versa. Claro que sempre o Marcos Braz mandando e o Landim e o Cacau obedecendo. Quem vocês acham que está correto nessa discussão? O Braz, que descobriu que pode reclamar agora, ou o Cacau, que sabia que tinha que ter reclamado no arbitral, mas foi incompetente e afastado das suas funções como diretor de relações externas? Tá vendo só? É muita treta, nação. É uma treta atrás de outra. E como se não bastasse a treta interna no Flamengo, até o presidente do Atlético Mineiro resolveu meter o bedelho em cima do problema do VAR do Flamengo. O que o Sérgio Coelho, atual presidente do Atlético, nunca viu um coelho administrar um galinheiro. Por isso que tá a bagunça que tá financeiramente falando. Mas enfim, resolveu botar as manguinhas de fora e falar sobre o ocorrido no Flamengo. Ele disse o seguinte: achei que ia morrer sem ver o Flamengo reclamar de arbitragem. E aí ele continua: a vida nos apresenta grandes surpresas. No futebol não é diferente. Eu achei que ia morrer sem ver o Flamengo reclamar de uma arbitragem. Mas eu vi, eu presenciei e foi ontem. O pior, que reclamaram sem ter razão. Sabemos que vale como pressão. Reclama hoje para amanhã ter um benefício qualquer. Aí ele reclama, tá? Do que o Marcos Braz falou. E aí o Marcos Braz meio que afirmou algo que eu não sei se ele tem como provar, e a Abrafute, a Associação de Árbitros Brasileiros de Futebol, já falou que vai entrar com uma representatividade contra o Flamengo na pessoa do Bruno Spindel. E pode ser que eles levem essa declaração de Marcos Braz adiante também. Espia só, as interferências entram pelos telefones, disse o Marcos Braz. Interferência que fala se foi ou não foi, o que acha. Essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali na hora. Vou dar até uma sugestão. Entrou no VAR lá, não pode ter celular. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação pertinente ao trabalho. Nessa frase, nesse contexto, o Braz disse que não é o VAR quem julga o que está acontecendo em campo, e sim pessoas externas que ligam para lá para fazer manipulação dos resultados.
E isso é o que está gerando esse burburinho todo. Por isso, Sérgio Coelho, presidente atual do Atlético, veio falar sobre isso, porque sabe que logo ali na frente vai ter que nos enfrentar e já está com medo de ter algum problema. Agora todo mundo vai começar a chorar, todo mundo vai começar a botar a boca no balão contra o Flamengo. Porque quando era o Palmeiras, na figura do Abel Ferreira, que reclamava, estava tudo bem, era o Palmeiras. Agora o Flamengo não pode reclamar, que a imprensa toda cai de pau. Nenhum jornalista tomou partido a favor do Flamengo, como o Arnaldo Ribeiro toma, por exemplo, a favor do São Paulo, tendo ou não tendo razão, como o Rizek, o André Rizek toma para Vasco e Corinthians. Ninguém falou absolutamente nada e ontem à noite, inclusive, deram razão para a arbitragem contra o Flamengo. É por isso que eu falo para vocês, procurem os canais de informação correto. O fato de vocês assistirem a mídia paulista bairrista, mesmo vocês discordando deles, fazem com que vocês deem audiência. E quanto mais audiência eles têm, mais bater no Flamengo eles vão. Porque eles descobriram que bater no Flamengo dá mais audiência do que falar mal. Porque quando batem no Flamengo, não é só os rubro-negros que assistem. Os antes todos assistem para fazer chacota. Então, cada vez que você coloca, que você sintoniza, ou que você coloca num canal aqui do YouTuber de um jornalista paulista ou de uma emissora paulista bairrista, você está sendo responsável por prejudicar o Flamengo dentro de campo, porque todo o poderio de audiência se vira contra o Flamengo no poder das palavras dos jornalistas que influenciam em muito, CBF, árbitros e todos mais que são envolvidos no futebol. Agora, com o time deles, ninguém mexe porque eles não deixam. Tá na hora da torcida acordar e derrubar a audiência desses caras para eles não terem mais como atacar o Flamengo fora de campo. Porque os nossos dirigentes, eles têm que lutar sim, é obrigação deles. Mas nós também podemos fazer a nossa parte. E quando a gente assiste canais paulistas ou sintoniza em canais obviamente, claramente paulistas, o que a gente está fazendo é dar força para o inimigo lutar contra nós mesmos, contra o clube que a gente ama. Pensem nisso, opinem, comentem aqui no nosso canal. Sobre Oscar, pessoal. O Oscar tem 32 anos e está com seu contrato lá na China por terminar agora em novembro, tá? A revista Colorada, que é uma revista que acompanha o Internacional de Porto Alegre, até uns meses atrás, dizia que o Inter estava muito próximo de assinar um pré-contrato com o Oscar. Só que agora a informação é que o Flamengo atravessou a negociação e pode acabar trazendo o Oscar para o Rio de Janeiro. Não é surpresa para ninguém que o Flamengo sempre quis o Oscar. Há 2 temporadas atrás, inclusive, o Oscar chegou a tirar foto com a camisa rubro-negra, querendo vir para cá. Os chineses não liberaram. A revista Colorado, então, disse que o Flamengo agora atravessou a negociação novamente, principalmente pelas renovações contratuais de Arrascaeta, que o Flamengo sabe que vai ser numa renovação complicada, e principalmente pelas ausências do Arrascaeta devido às convocações para a seleção. Então o Flamengo está, sim, querendo o Oscar. Só que o Oscar não viria para 2024. Ele assinaria um pré-contrato para vir apenas em janeiro de 25. E aí eu já pergunto para vocês, seria uma boa ter o Oscar em janeiro de 25? O Oscar, na última temporada, fez 32 dos 32 jogos que o Xangai Port fez. Ou seja, ele não ficou de fora de nenhum jogo, nem por lesão, nem por suspensão. 30 vezes ele atuou como titular e 2 vezes ele saiu do banco de reservas, atuando todos os jogos. Foram 9 gols e 15 assistências. Levou apenas um cartão amarelo. Ou o futebol da China ficou mais fácil do que já era, ou o Oscar realmente ainda conserva uma forma física e técnica muito boa. Vocês apostariam em quê? Eu gostaria muito de ver o Oscar no Flamengo, sim, se ele vier, por exemplo, como o Hulk foi para o Atlético Mineiro, na plenitude e na vitalidade máxima de futebol e de saúde. Ele tem só 32 anos, chegaria no Flamengo aí à porta dos 33 anos, assim como Felipe Luiz e Rafinha chegaram e a gente viu no que deu. Pergunto para vocês, poderia ser uma experiência parecida com a de Felipe Luiz e Rafinha? Mas vale lembrar que o Felipe Luiz veio do futebol espanhol e o Rafinha do futebol alemão. O Oscar estaria vindo do futebol chinês. Não teve problemas de lesão na última temporada. Vale a pena?
Coloque aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, esse foi o nosso giro de notícias desse domingo. Amanhã cedinho eu já venho com o Café com Resenha às 7 horas da matina, nosso jornal às 13h30 e toda a programação que vocês estão habituados nos nossos 3 canais, no Resenha Rubro Negra, no Central do Fla e no Mengo TV. Eu espero que vocês tenham curtido as informações, eu espero que vocês continuem fielmente conosco. Tamo juntos, tenham um excelente finalzinho de domingo, fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.